Bom, virando a página, um outro assunto aqui. 7 procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo apresentaram na noite da quarta-feira um pedido de demissão coletiva ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A decisão ocorreu um dia depois de o ex-coordenador Deltan Dallagnol sair da operação. Conforme o documento, a equipe deixará os trabalhos no fim deste mês e argumenta incompatibilidades insolúveis com a atuação da procuradora natural dos feitos da requerida Força Tarefa, doutora Viviane de Oliveira Martinez, que assumiu as atividades do grupo em São Paulo em março. Em um outro documento enviado ao Conselho Superior do Ministério Público, os mesmos signatários garantem que Martinez retirou parte da estrutura de servidores que existia à época de sua antecessora. Além disso, não teve nenhuma iniciativa no sentido de chamar reuniões para compreender as linhas de investigação que vinham sendo conduzidas, segundo os procuradores. Apesar das queixas, os signatários se colocaram à disposição da PGR de modo a garantir um período de transição e para adotarem providências finais à parte dos casos que vinham sendo conduzidos pela equipe em São Paulo. Começo essa com você, Fiuza. Queria ouvi-la a respeito dessa saída de 7 procuradores do grupo de trabalho da Lava Jato aqui de São Paulo. Fiuza. A saída do Deltan Dallagnol, que é um dos grandes símbolos, né, talvez o maior dentro do Ministério Público, ela certamente vai provocar ajustes aí, né, nas equipes. Nós vimos ontem, né, Vitor, aqui nos Pingos, o cuidado, né, a prudência do novo chefe da Força Tarefa, o procurador Alessandro Oliveira, altamente diplomático, né, assim, procuramos inclusive puxar algumas informações mais objetivas sobre novas linhas da Força Tarefa. Ele muito cuidadoso, né, assim, como se diz no jornalismo, difícil de extrair ali a notícia, o lead, né, a notícia principal. E eu acho isso bom, apesar de para nós ser um certo anticlímax, mas é alguém que, pelo menos na postura, vai tentar fazer o que é a principal joia dessa força-tarefa, que é trabalhar em silêncio, né? O Deltan é parte desse modus operandi, né? Silencioso e eficaz, junto com o Sérgio Moro, mas o Deltan, a partir de um determinado momento, ele achou que era importante trazer afirmações políticas, chamar a atenção da sociedade para alguns pontos, como aquele famoso 10 medidas contra a corrupção, que eu acho que era uma iniciativa interessante, mas também me pareceu superestimada, me pareceu um pouco politizada. Ele representava também uma ala do Ministério Público interessada em que as indenizações obtidas pela Lava Jato fossem revertidas a um fundo, ou seja, uma intenção de equipar financeiramente ali a força-tarefa com as ações das suas próprias investigações. Isso tudo era uma maneira de conduzir. Eu acho que nos últimos tempos a Lava Jato nunca parou de dar resultados, mas eu acho que nos últimos tempos ela esteve muito em debate, muito com essa questão de vai acabar, não vai acabar. Muitas vezes isso me pareceu falso, né, em relação aos andamentos das investigações que a gente sabe que estão por aí. E esse grupo da Força Tarefa de São Paulo, ele provavelmente não está afinado com a nova direção, né? E aí a gente precisa saber, porque tem um bastidor que não está totalmente esclarecido ainda, que é daquela diretriz que, a princípio, o Procurador-Geral tentou dar em relação à Lava Jato, que ela sim parecia uma diretriz inibidora dos trabalhos da Força-Tarefa, querendo intervir em acervo de informações, acusando de falta de transparência, até de ameaça de chantagem, né? Aquilo eu acho que foi um divisor de águas. O Procurador-Geral Augusto Aras parece ter refluído, parece estar mais quieto em relação a isso. E agora o novo comando, o Procurador Alessandro Oliveira, que vai dar o tom, e a gente vai ver se essa debandada de São Paulo é problemática ou não para os trabalhos da Força Tarefa. Diga, Augusto. Eu participei hoje no Jornal da Manhã da entrevista com o Deltan Dallagnol. Ele me pareceu me parece que ele vê com estranheza a hostilidade demonstrada
por hostilidade à Lava Jato demonstrada por integrantes do Ministério Público. Ele esperava a contraofensiva dos acusados, do Legislativo, de parte do Executivo. Agora, ele estranha a hostilidade demonstrada, repito, por colegas de Ministério Público. Eu acho que o caso de São Paulo se enquadra nisso, mas eu também quero ressalvar que Lava Jato, a meu ver, é a Lava Jato de Curitiba. Houve decisões importantes tomadas por ramificações da Lava Jato em Brasília, no Rio, aqui em São Paulo mesmo, mas quando você fala em Lava Jato, você lembra de Curitiba. E a conversa com o sucessor do Deltan Dallagnol, ontem aqui no programa, me tranquilizou. Eu acho que em Curitiba nada muda. São Paulo não tem uma participação tão relevante na Operação Lava Jato quanto poderia ter. Você, Zé Maria. Ô Vitor, a Operação Lava Jato, ela já é vitoriosa em si, né? Ela já cumpriu um papel muito importante, e não só pelas pessoas que colocou na cadeia, pelo dinheiro que devolveu aos cofres públicos, né? E pela, vamos dizer assim, colocou o rei nu, tirou aquela roupa que tapavam os olhos da população e mostrou, a Lava Jato mostrou quem eram os grandes empresários brasileiros, corruptores, que fraudaram o mercado. Fraudaram o mercado, porque não existia disputa entre eles. Ganhava uma grande obra quem subornava mais o governo de plantão. Ganhava uma construção ou mesmo projetos quem dava dinheiro aos poderosos. E não era só construtoras como a gente pensava, não. Aí a gente via outras empresas que não são construtoras, como grandes frigoríficos e outros, que andavam nessa linha de pagar em vez de disputar o mercado. E depois, o costume, essa boca torta de uso de cachimbo, acabou fraudando as eleições. Não, agora a gente entende porque a Dilma foi reeleita. A Dilma foi reeleita, para se ter uma ideia. R$1 bilhão, mais de R$1 bilhão durante a campanha eleitoral foram gastos, jogados pela janela. Por quê? Porque ganharam fácil. Na delação do Palocci está muito bem lá desenhado como esse dinheiro entrou fácil. E muitos ficaram no caminho com esse dinheiro. Porque muitos deputados disseram, olha, eu só recebi 200 e estou lá na ficha de propina do Odebrecht 400, ou seja, 200 sumiram ali nesse transporte, né? Porque era uma atividade ilegal, quem transportou roubou também, e o ladrão recebeu menos. Então, assim, a Lava Jato já tem essa conquista. Mas é preciso continuar. É preciso, por exemplo, usar a bagagem e a experiência dos profissionais que estão lá. Não são só procuradores, mas também tem policiais federais, delegados, técnicos da Receita Federal, competentíssimos que fizeram rastreamento, e outros profissionais. É preciso usar muito isso. E eu costumo dizer que a Lava Jato criou franquias, né, como essa de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aqui em Brasília, né, várias outras programações. Essa especificamente de São Paulo mostra uma defasagem, uma divisão entre eles, mas não é o fim do mundo, não. A debandada não foi geral, porque inclusive eles estão lá, vão passar experiência, apenas disseram que não concordam com a nova coordenadora. Há uma divergência ali que tem que ser colocada à prova. A doutora Martinez, né, ela deve ou chamar de volta os procuradores e refazer laços ou tomar uma providência. A credibilidade é um dos pontos importantes da Operação Lava Jato. Então, um caso isolado aí de São Paulo, mas acredito que a Operação Lava Jato já prestou um grande serviço ao país, né? E estará na memória para sempre, e isso vai constar em todos os livros de história de futuro.